O tema de nossa mensagem nessa noite é aprovação na vida do cristão. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nós clamamos ao Senhor, a Tua direção, clamamos por este período importante que temos no dia do Senhor, em que estamos aqui prestando culto a Ti. Fale conosco através da Tua palavra, constranja o nosso coração, desnuda, ó Deus, para que possamos contemplar a Tua face, para que possamos, ó Deus, contemplar a Tua verdade e os nossos pecados sejam revelados, confessados diante do Senhor, e possamos quebrantar este coração duro, este coração que vira e mexe, procura fazer a sua própria vontade e não fazer a vontade soberana do Senhor. Que os nossos desejos sejam colocados por terra e que neste momento, ó Pai, o Senhor fale conosco através da Tua palavra, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, seja exaltado, a fim de que possamos cada dia mais, e principalmente agora, nos tornarmos mais parecidos com Teu Filho Jesus. Essa oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, é uma das passagens que, infelizmente, ela é empregada de forma equivocada. Lendo na internet um testemunho de uma moça que havia sido torturada, não sei se aquilo foi verdade ou não, o site não era muito confiável. Ela havia sido torturada na China por conta do nome de Cristo. E em um dado momento ela relata que ela ouvia lá no seu pensamento, no seu coração, após aqueles momentos de tortura, a seguinte frase: "Hoje o Senhor te fez andar por sobre as águas." E certamente o que nós ouvimos aí afora é o emprego deste texto de uma maneira um tanto equivocada. No sentido de que o Senhor nos chama a também andar sobre as águas, como se nós tivéssemos que ser colocados na crista da onda, vamos dizer assim. Aqui nós temos de fato um texto em que o Senhor prova o coração dos discípulos. Ele desnuda o coração dos seus aprendizes. E Ele está trabalhando o coração desses homens, revelando a total incapacidade do homem de agradar o Senhor e de, pelos seus próprios esforços, se manter sobre as águas. Ao contrário do que se prega aí fora, de que nós somos chamados a também andar sobre o mar, o Senhor mostra, mais do que nunca através desse texto, que somos convidados sim a afundar, a entender a nossa fraqueza, que como Pedro olhou para as circunstâncias e clamou pelo seu Senhor. Interessante que esse capítulo 14, ele se inicia com um rumor
de que Jesus Cristo seria o João Batista ressuscitado. Logo a seguir, vem descrevendo, neste capítulo, a morte de João Batista. E no versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco. Não que Jesus tivesse ouvido a notícia da morte de João Batista, mas sim do rumor de que ele seria o João Batista ressuscitado. Ele então se retira, mas a multidão vai até ele, vai atrás dele, e ele, compadecendo-se daquela multidão, começa ali a ensinar aquele povo. E nós vemos então a primeira multiplicação de pães e peixes, de forma que Jesus alimenta o povo ali no deserto, tal qual alimentou na época do Êxodo, quando desceu o pão do céu. Ele aqui faz o milagre e alimenta o seu povo. E é isso que Cristo está fazendo com os seus discípulos e faz conosco. Ele está nos alimentando, Ele está nos ensinando, Ele está nos capacitando, Ele está mostrando literalmente quem eu sou, quem Ele é e quem eu devo ser. E aqui nesse período, nesse texto que nós lemos, nós temos 3 aspectos importantes para a gente entender. Entender que, primeiro, a providência divina, ela está presente na provação. Segundo, a importância da oração nos momentos, não somente de provação, mas na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. E terceiro, o benefício da provação a que somos submetidos. O texto, ele inicia mostrando Jesus se retirando. No versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus está ali despedindo as multidões e sai por um lugar sozinho para orar. Inicialmente, vemos Cristo já arquitetando o seu plano. Ele fica de propósito ali e deixa os seus discípulos irem sozinho de barco, adentrando o mar. Jesus, ele está em todo o tempo controlando todas as coisas. Ao longo do texto, entrando nos demais versículos, nós observamos que os discípulos, eles enfrentam ondas e ventos fortes que atrapalhavam a viagem deles. Este mar tinha cerca de um comprimento, como diz o Evangelho de João, eles haviam andado apenas 25, 30 estádios, e este mar tinha cerca de 100 estádios. Eles andaram aí 25 a 30% do caminho que eles deveriam andar. E eles demoraram 3 vigílias. A noite do judeu ali era dividida em 4 vigílias, e eles haviam demorado 3. Ou seja, eles haviam demorado muito tempo para andar um espaço muito curto, indicando que eles estavam enfrentando dificuldades. E essa dificuldade era real, tão real que quando Pedro começa a andar sobre o mar e olha as ondas, ele fraqueja. Então, inicialmente, nós devemos entender que há um perigo real. Há uma situação de estresse, uma situação de dificuldade que os discípulos estão enfrentando. Mas ora, quem enviou os discípulos para o mar? Jesus. Quem trouxe as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando? O próprio Cristo. Prova disso é que quando Jesus tira Pedro do mar e coloca os pés em segurança de Pedro dentro do barco, o que acontece com as ondas e o vento? Cessam. Se você voltar para o texto que nós lemos em Mateus 8, versículo 23 a 27, que nós lemos no início do nosso culto, nós vemos Jesus Cristo dormindo no barco, o barco no meio de uma tempestade, e os discípulos apavorados, eles estavam completamente cientes de que a morte era questão de minutos, se esquecendo de quem estava no barco era Jesus. E depois de Jesus ser acordado, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, mas os discípulos não deixam de ter medo. Ocorre que o medo dos discípulos agora são focalizados naquele a quem devemos temer. Quem é este que as ondas e o mar lhe obedecem, ouvem a sua voz? E aqui, diante de uma situação real,
diante de uma situação que não foi o acaso, nós temos Cristo controlando cada passo, cada momento, cada circunstância, controlando a natureza, controlando todas as coisas. A nossa confissão de fé, no capítulo 5, ela se inicia dizendo: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, este Criador, em louvor a Ele mesmo, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe, governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. E por isso, irmãos, por mais difícil que seja a situação que nos encontremos, devemos lembrar que o Senhor quer que estejamos exatamente ali, no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Como o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Por isso, não há nenhuma situação em nossa vida que nós possamos chamar de sorte, azar, coincidência. Deus controla tudo, inclusive nossas ações. Por isso, diante de situações inesperadas, demissão de um emprego, perda de um ente querido, conflito entre pessoas, alguém que nos ofende, alguém que nos maltrata, um chefe ruim no trabalho, saiba que o Senhor está controlando todas essas coisas. E essas coisas estão acontecendo porque Ele quer que elas aconteçam. Obviamente, Deus não é o autor do pecado, mas Ele usa a iniquidade do homem para moldar o nosso caráter. Ele usa pecado de outras pessoas que, agindo sobre nós, busca tratar o nosso coração. A confissão é clara, Ele não é o autor do pecado. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 50, no versículo 19 e 20, nós temos o relato de José. José que sofreu na mão dos seus irmãos, que foi vendido como escravo no Egito. José que sofreu nas mãos de Potifar, que foi preso injustamente, foi esquecido por aqueles que ele ajudou na sua prisão. Em Gênesis 50, 19 e 20 nós lemos: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus está usando o pecado dos irmãos de José, o mal que os irmãos produziram na vida de José. E José está entendendo a providência divina. Ele está fazendo uma leitura de tudo o que aconteceu na perspectiva que devemos ler também. Por mais difícil que seja a situação que a gente enfrente, por mais que pareça não ter solução, lembre-se, o Senhor está controlando tudo aquilo. E Ele quer te ensinar algo a respeito da sua pessoa. No Salmo 23, versículo 4, um salmo que nós conhecemos a respeito do grande pastor que é o Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, e o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Portanto, não se desespere. Segundo, nós vemos aqui a importância de um aspecto interessante, que é uma vida de oração. Nós temos dois exemplos de oração aqui, a oração de Cristo e a oração de Pedro. Quando nós avançamos no nosso texto base, no versículo 23, despedidas as multidões, Jesus se retira para um lugar solitário para orar. E Jesus orava. Há vários relatos no Novo Testamento a respeito de Jesus orando.
Em Lucas capítulo 5, versículo 16, evidencia que ele buscava lugares solitários para orar. No capítulo 6, versículo 12, ele passa a noite toda orando. E logo depois escolhe os seus 12 discípulos. Antes de predizer a sua morte para os seus discípulos, ele orou com os discípulos. Na transfiguração, ele chama os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, para orar. Ele estava orando com seus discípulos, antes do momento glorioso da transfiguração do rosto de Cristo, da pessoa de Cristo. Antes do Pai dar o testemunho, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, a Ele ouvi. Momento sublime como esse foi preparado com oração. Mais um pouco à frente, no capítulo 11, versículo 1, Jesus, mais uma vez, estava orando com seus discípulos e ensina os seus discípulos como devem orar. Ele ora na ceia. E sem sombra de dúvidas, uma das orações mais interessantes e importantes é a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, registrado em Lucas 22, de 39 a 46. Ali nós observamos a oração em um momento de agonia, de dor, de tristeza profunda, a ponto do texto dizer que os seus discípulos estavam dormindo em profunda tristeza. E Jesus mostra também que a oração, nesses momentos de fraqueza do homem, nós devemos orar para não cair em tentação. Jesus, como Deus, passando por um momento difícil, Ele nos ensina que devemos orar para não cair em tentação. E Ele, Cristo, nos dá um exemplo de plena obediência à vontade do Senhor, em que Ele ora pedindo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a sua vontade. O Senhor Jesus, a todo tempo, está nos ensinando como devemos orar, que devemos pedir ao Pai, mas que devemos submeter a Ele as nossas vontades, os nossos interesses, mas submeter a sua vontade soberana, vontade de cumprir a sua palavra, e é isso que Ele quer. A oração é uma ferramenta extremamente importante na nossa vida. Pedro, diante do medo, quando ele vê Jesus se aproximar sobre as águas, e no momento que eles achavam que ali era um fantasma e estavam apavorados, Pedro ora: Senhor. Ele se dirige ao mestre: se és tu, me faz andar sobre as águas. Logo depois, quando ele está afundando, ele está com medo de novo, ele clama: Senhor. Ele pede ao Pai, ele está orando. E é isso que nós devemos fazer, não somente nos momentos de dificuldade, mas em todos os momentos de nossa vida. Jesus nos ensina isso. Nós precisamos ter uma vida de oração. Certa pesquisa foi feita, não me recordo aqui a fonte para citar para vocês, foi feita com vários cristãos. E a média de tempo de oração que os cristãos gastavam por dia, pasmem, não passava de 5 minutos diários. 5 minutos. Lutero, quando interpreta essa passagem a respeito dos discípulos, é bastante interessante. Quando ele fala a respeito da oração, ele diz, eu abro aspas aqui: a oração desenterra tesouros que o Evangelho de nosso Senhor revela aos olhos da fé. Irmãos, através da palavra de Deus, através da riqueza que consta na Escritura Sagrada que nós temos ao nosso alcance, através da oração, nós resgatamos as riquezas que estão aqui na sua palavra. Lutero compara como se tivesse um baú de tesouros do nosso lado. E a oração é a maneira que nós resgatamos esse tesouro. Mas parece que estamos alheios a isso.
5 minutos por dia de oração. Nós temos um banquete e não nos alimentamos. Nós temos uma fonte inesgotável de poder e não buscamos essa fonte incessantemente. Se Cristo, o Messias, Deus, orou uma noite inteira para tomar uma grande decisão de escolher os 12 discípulos, quanto mais eu, um pecador, preciso orar muito. Orar sem cessar. Há algumas regras que nós devemos observar na oração. Tiago capítulo 4, versículo 3. Abre sua Bíblia lá. Tiago 4, 3. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. 1 João capítulo 5, versículo 14. Abra lá. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Apesar de termos a oração como um instrumento de comunicação com o Senhor, em que nós buscamos nele a sua fonte inesgotável de poder para atender aos nossos pedidos, nós devemos ter a responsabilidade de saber o que pedimos. E devemos pedir segundo a sua vontade. Para orar a Deus, eu preciso saber o que a Escritura me diz. A oração ela não pode ser desconexa da verdade do Evangelho, porque ela me ensina a orar, ela me diz como orar, e ela me chama a responsabilidade de que apesar de eu ter esse instrumento diante do Senhor, eu devo usar com responsabilidade. Eu devo lembrar que o que eu peço não deve ser para esbanjar no meu próprio prazer, como Tiago me chama a atenção, mas para glorificar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Por isso eu devo orar. Nós devemos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Nós estamos estudando aqui na escola dominical sobre ansiedade. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, devemos descansar, que em meio às nossas tribulações também, e em qualquer momento da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós. Mas o nosso coração não deve se render às coisas da terra, às preocupações do dia a dia, as contas que vamos pagar, se eu vou tirar nota boa na prova de amanhã, se eu vou ser demitido do emprego ou não. Estão mandando um monte de gente embora. Mandaram 50 da nossa empresa ontem. O coração já começa a palpitar. Próximo vai ser eu. E nós nos preocupamos com essas coisas em demasia. E o Senhor nos ensina que devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. A oração deve ser usada muito mais por nós, irmãos. Nós devemos orar mais, nós oramos pouco. A oração nos aproxima do Senhor e nos chama a responsabilidade para obedecermos a Ele. E finalmente nós vemos o benefício da provação. Voltando no texto lá de Mateus capítulo 14, nós vemos alguns elementos interessantes aqui. No versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Não foi um medo qualquer. Eles gritaram de medo. Estavam apavorados.
lembrando da perspectiva de que o Senhor está controlando todas as coisas, lembrando que esse Cristo havia se revelado aos discípulos lá em Mateus 8, um pouco atrás, como aquele que acalmou o mar e que controla todas as coisas, Ele quer aqui revelar o que se passa no coração deles. Veja aí quando eles reagem a essa situação, crendo que se tratava de um fantasma. Calvino, ele interpreta este texto dizendo que provavelmente os discípulos achavam que isso seria um mau presságio ou uma impostura de Satanás, mas o que ele destaca aqui é que a falta de conhecimento correto de Cristo gera temor para o cristão diante de situações como essas e se apresenta como medo. O medo é pecado. O medo é falta de aplicarmos a verdade da Escritura na nossa vida. Se Ele controla todas as coisas, por que eu vou temer? E aqui nós vemos Cristo se revelando dia a dia para os discípulos e se fazendo conhecer a Ele. Mas ainda assim, com tudo que eles haviam aprendido, se você folhear a sua Bíblia, os capítulos atrás de Mateus, você vai ver várias e várias parábolas que Jesus está ensinando. Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, realiza milagres, curas, alimenta o povo ali com pão, e ainda assim, diante de uma situação dessa, eles temem. Porque a imaginação deles ali naquele momento é um fantasma. E assim nós reagimos a muitas situações inesperadas de nossa vida. E ficamos como que surpresos, como isso foi acontecer. E nos esquecemos de quem Cristo é. E de que Ele está trabalhando em nós, Ele está nos ensinando, Ele está controlando todas as situações. E muitos respondem às situações de dor e de sofrimento com ira, com soberba. Eles aqui respondem gritando. Outros podem responder, Deus se esqueceu de mim, e talvez eles estivessem assim também. Mas o fato é que em muitas situações nós realmente não conseguimos interpretar as coisas que estão acontecendo, não vislumbramos o objetivo do porquê aquilo está acontecendo. Mas veja o relato de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Abra lá sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Segunda Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disto. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Assim como Jesus está mostrando para os discípulos, e principalmente para Pedro, quando Pedro anda sobre as águas e ao olhar as circunstâncias afunda, Paulo está, através deste texto, dando ênfase à sua fraqueza. Repare que ele repete várias vezes essa mesma palavra: de tal maneira me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. E aí no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque Paulo aprendeu que a sua fraqueza revela o poder de Cristo. O benefício sublime das provações, das dificuldades, é essa. Ao contrário que muitos interpretam esse texto dizendo que o Senhor vai fazer você andar sobre o mar, não. O Senhor quer revelar quão enganoso é o coração dos discípulos, a ponto de confundirem com um fantasma. O Senhor quer revelar de que a nossa soberba diminui a nossa fé. Somente a consciência do nosso pecado, da nossa fraqueza, somente essa consciência é que permite que eu busque o poder inesgotável de Cristo. Eu só posso olhar para a cruz quando eu entender que eu preciso dela. Porque a cruz ali é onde Jesus Cristo foi morto por causa das minhas fraquezas. E eu sou incapaz de agradar o Senhor. Sou incapaz de, por méritos próprios, vencer essas situações difíceis. E Paulo deixa muito claro que ele tem prazer, ele se gloriou na sua fraqueza. E o espinho na carne de Paulo foi justamente para que ele não se ensoberbecesse, se orgulhasse e lembrasse dia a dia: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por mais que ele tenha orado, pedido ao Senhor que tirasse esse sofrimento de sua vida, Deus disse: não. E mostrou para ele o propósito disso. Esse evangelicalismo que nós vemos aí afora, em que é pregado prosperidade, vem até Cristo que Ele vai solucionar todos os seus problemas, você vai ter um bom emprego, sua doença vai ser curada. Não. Deus, quando chama Paulo para servi-lo, Deus disse que era importante que Paulo servisse a Ele, porque Deus queria mostrar o quão importante era sofrer pelo nome de Cristo. E nós somos convidados, irmãos, a sofrer. Porque o nosso coração, ele é por demais enganoso. E ao mesmo tempo, diante dessa tribulação que eles estão passando, olhe lá no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu. Como se Jesus Cristo chegasse ali naquelas mentes e corações confusos e limpasse toda aquela treva que eles estão passando ali. E desnudando o coração, os olhos cegados pelo pecado, eles agora, através da voz de Cristo, pudessem encontrar conforto, alívio. Não temam, sou eu. Ó irmãos, como nós nos esquecemos disso. Como nos esquecemos de ouvir a sua voz. Precisamos ouvir a voz de Cristo. Não tema, eu estou no controle. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para os discípulos. A voz de Cristo é um bálsamo, é um remédio, traz paz, traz alívio. Mas o Evangelho de João,
Um pouco mais à frente, do mesmo texto paralelo, no capítulo 18, versículo 6, os ímpios, ao ouvirem a voz de Cristo, se viram abalados, ouvindo as mesmas palavras. Os ímpios devem abalar ao ouvir a voz do Cordeiro, porque a mensagem da cruz é essa: redenção para aqueles que foram eleitos por Deus, e juízo para os ímpios. Ao ouvir a voz do Senhor, ouça, trema. Como pecadores, nós devemos nos prostrar diante dele, reconhecer as nossas fraquezas e clamar pelo seu perdão, e clamar pelo seu socorro em momento oportuno. Há um outro agente tentando roubar a cena aqui neste período, neste texto, que é Pedro. Pedro, o ousado Pedro. O Dr. Lloyd Jones, ele escreve um capítulo de um livro chamado Depressão Espiritual. Ele reserva esse capítulo apenas falando de Pedro. E é muito interessante ler o capítulo, porque Pedro, de todos os discípulos que estavam ali, é o único que pula fora do barco. Se tu és o Cristo, me faz andar sobre as águas até o Senhor. Pedro, vem. E Pedro foi. Pedro teve fé em Cristo, sim. E Pedro andou sobre as águas. Mas ele simplesmente se esqueceu, e é o que parece aqui, das ondas, da turbulência que tinha ao seu redor. E quando ele se lembra disso e olha ao seu redor, ele submerge. Como diz aqui no texto, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro deixou de olhar para Jesus. E ele começou a reparar nas suas circunstâncias. E parece uma retórica na vida de Pedro, sim. Pois, afinal de contas, Pedro nega Jesus por conta do temor de homens, temendo o que as pessoas poderiam fazer com ele ou achar dele. Você estava com Jesus? Não. Tu conhecia o Mestre? Não. As circunstâncias fazem Pedro negar a Cristo. E muito mais à frente, o mesmo Pedro é repreendido por Paulo, por conta do mesmo temor do que os judeus achariam dele. Ele se afasta dos gentios e é repreendido por Paulo. Desde aqui, o Senhor está ensinando para Pedro: Pedro, não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. O Senhor sabe o que está se passando com Pedro. O Senhor sonda o coração de cada um de nós. E Ele cuida de nós, movendo como se fossem peças num tabuleiro de xadrez, para que a gente alcance a estatura de Cristo, para que a gente seja parecido com Ele. E aqui o Senhor está usando essa situação para mostrar para Pedro que ele deveria confiar no Senhor e não temer. E por isso ele fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando ele clama ao Senhor, Jesus logo responde: homem de pequena fé. Hoje de manhã nós estudamos um pouco com o pastor Milton a respeito da ansiedade, e ele citou esse texto aqui, que nós estamos estudando, Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Neste texto, o Senhor nos ensina que não devemos depositar a nossa confiança nas coisas, no dinheiro, na providência que nós temos, como se isso não viesse do Senhor e dependesse de nossos esforços. Isso gera ansiedade. Nós somos exortados a Deus como homens de pequena fé. Se você ler lá em Lucas 17, abre lá sua Bíblia, Lucas 17, 3.
Lucas 17, 3, até o versículo 10. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que nós estamos aprendendo aqui, e os discípulos estavam ali em dúvida a respeito de quantas vezes deveria ser perdoado o seu irmão, e com a resposta de Cristo, eles imediatamente retrucam, Senhor, aumenta-nos a fé, porque nós não conseguimos fazer isso, perdoar o nosso irmão, quantas vezes forem necessárias. E Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, nós diríamos a uma árvore que ela se deslocasse dali, enfim. O que o Senhor está ensinando aqui para os discípulos é que não se tratava de uma questão de fé, visto que logo depois ele traz uma parábola do servo e simplesmente trata-se de uma questão de obediência. Servo, nós somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que o Senhor está dizendo aqui é que para perdoar o seu irmão não se trata de uma questão de fé, mas uma questão de simplesmente obedecer. Nós, como crentes em Cristo, entendendo o perdão da cruz de Cristo, entendendo que nossos pecados todos foram perdoados, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? E o Senhor está ensinando aqui, assim como eu perdoei todos os seus pecados, você tem a obrigação de perdoar o seu irmão. E não se trata de uma questão de fé, mas uma questão de obediência. Eu devo obedecer a sua voz, eu devo perdoar. E aqui nós temos Pedro afundando, olhando para as circunstâncias. Jesus diz, homem de pequena fé, por que você duvida? Por que você duvida de mim? O Senhor está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em nós e nos ensinando que, por mais difícil que seja a situação, eu estou no controle. Ore, peça a mim. Eu estou com você. Eu não te abandonei. Ele está a todo tempo conosco. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está conosco ali. E por isso, nós devemos fortalecer a nossa fé. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegre-se, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O que Tiago está nos ensinando é, fique contente, que apesar de na provação o Senhor está desnudando o nosso coração, como desnuda o coração dos discípulos aqui, e revelando o quão fraco nós somos e dependentes dEle, Ele está se revelando como o Deus Todo-Poderoso, que está cuidando de nós, que está forjando o seu caráter em nós, e que está nos tornando cada vez mais perfeitos, segundo a imagem do que Ele é. E sim, temos que ter a esperança de que um dia nós seremos como Ele. E finalmente no versículo 31 e 32, o nosso texto base. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O Senhor mostra por que você tem
tão pouca fé. Olha o que eu sou capaz de fazer. Tira Pedro da tempestade, coloca ele no barco, e o impossível acontece. Cessa o vento, cessa tudo, você tem uma bonança. Por mais que você ache que o seu problema não tenha solução, que a situação seja difícil, que a ofensa com seu irmão seja praticamente impossível de resolver, tamanha a confusão que desenrolou o assunto, ou o pecado, a raiva, o rancor que esteja, a amargura que esteja, lembre-se que ele tirou Pedro lá do fundo do mar, o colocou sobre o barco e acalmou a tempestade. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos estudar a sua palavra. Nós precisamos orar para que essa palavra forje o nosso coração e confiar que Ele cuida de nós. E finalmente, no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nós aprendemos, irmãos, aqui, neste último ponto, que por mais que as circunstâncias sejam difíceis ao nosso redor, o Senhor quer mostrar o quão enganoso é o nosso coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração. E por isso, o meu coração pecaminoso, é enganoso, pela minha própria força, entendimento ou engenhosidade que você possa achar que tenha, nós necessitamos de Cristo. Nós somos incapazes de interpretar sem a sua palavra. Nós somos incapazes de interpretar as circunstâncias ao nosso redor. Por isso, eu preciso da palavra. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, sonda o meu coração. Mostra o pecado que há em mim. Desnuda. Tira essas trevas que estão diante dos meus olhos e faz-me ver o Senhor. Nós temos a tendência de olhar as circunstâncias e não olhar a Cristo. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Agora, quem não é ovelha de Cristo, trema diante da ira do Cordeiro, da voz de Cristo. Trema. Mas nós precisamos amar a Cristo, precisamos amar a sua palavra, precisamos buscar cada vez mais aplicar a sua palavra em nossa vida. 1 João 2, 10 e 11 nos traz um alerta de que quem odeia seu irmão não entendeu o perdão da cruz de Cristo. E no que se tange à ofensa entre pessoas, entre irmãos, nós precisamos entender que se eu odeio meu irmão, a coisa complica. Eu não estou praticando a sua verdade. Eu não estou praticando o perdão que Ele me ensinou na cruz. Por isso, somente quem entende o perdão da cruz de Cristo é capaz de perdoar o próximo. E devemos ter sim a coragem de Pedro, porque apesar das suas fraquezas, de todos que estavam ali, é o camarada que pulou do barco e foi andar sobre o mar. Mas Lloyd Jones, no seu livro, ele ressalta que antes de tomarmos decisões ou assumirmos algum cargo ou tomar alguma atitude, ou o que nós formos fazer no nosso dia a dia, nós devemos planejar. Porque Pedro meio que subitamente pula do barco e meio que se esquece ali de olhar para Cristo. E lá na frente, ele se frustra, ele tem medo. Ele aplica essa passagem àquelas pessoas que são hiperativas, como eu, por exemplo, que faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Minha esposa às vezes briga comigo, que eu começo um negócio, depois passo para outro, depois passo para outro. Eu fui assim a minha vida inteira.
Mas lá na minha imaturidade, quando jovem, minha mãe sempre puxava minha orelha e brigava comigo. Porque eu começava a fazer, ou montar um quebra-cabeça, ou um brinquedo aqui, eu começava aqui e não terminava, já ia para outro, não terminava. Eu queria inovar. Eu funcionava meio que sem pensar. E a mente acelerada ia fazendo, e no final eu não terminava nada. E Lloyd Jones chama isso como se fosse uma síndrome de Pedro. Como se fosse aquele camarada que era acelerado e fazia as coisas meio que sem pensar. Isso, de certa forma, vai trazer frustração. Agora, por que Pedro tinha algumas frustrações na sua vida? Provavelmente porque quando ele procurava fazer algumas coisas, e isso a Escritura nos revela, ele temia a opinião das pessoas. E ele era movido por temor de homens. Às vezes queremos fazer um monte de coisa, ajudar um monte de gente, mas o que nós estamos buscando é o louvor das pessoas, e não a glória de Cristo. E quando eu não tenho esse louvor, porque eu não consegui terminar as coisas que eu tinha que fazer, eu me frustro, eu fico deprimido, eu fico triste. Não importa o quão imprudente possamos ser, precipitados, ou em que confusão nos metamos. Lembre-se de que Jesus Cristo é socorro oportuno. Clame: Senhor, salva-me. E Ele evidentemente vai estender a sua mão e Ele vai nos tirar das situações de constrangimento, de luta, de seja o problema que você esteja. Ele vai te ajudar a sair dali. Mas em todo momento, Ele está trabalhando o nosso coração, apertando o nosso coração, mostrando o que existe de mal ali dentro, que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado. Portanto, devemos entender que somos totalmente incapazes de nos redimir, totalmente incapazes de resolver qualquer problema da nossa vida, que não seja com a ajuda divina, que não seja com a instrução da palavra do Senhor, que não seja ouvindo a voz de Cristo. Sou eu, não tema. Sabendo que Deus, através da sua providência, Ele está controlando todas as coisas, levou os discípulos a um mar, a uma situação de dificuldade, e os colocou em mar calmo. Sabendo que eu não devo depositar a minha confiança nas coisas, nas circunstâncias, e nem tampouco nos homens, como se os homens fossem ajudar a resolver os meus problemas. Isso não quer dizer que nós, enquanto igreja, não devemos buscar a ajuda dos nossos irmãos quando precisamos. E devemos. Nós temos um corpo formado por membros. Nós somos admoestados pela sua palavra a nos aconselhar mutuamente, a não viver como ilhas. E por isso, se você está em dificuldade, não tenha soberba e medo de pedir ajuda, porque Cristo, Ele vai te ajudar, e dentro também da sua providência, Ele pode e faz isso. Ele providencia o seu irmão que está do lado, que já passou por uma situação semelhante, que tem o conhecimento da palavra, e que certamente será um instrumento de redenção na sua vida. Busque ajuda. Mas hoje em dia, as pessoas têm vergonha de se mostrar quem elas são. Tem vergonha de se revelar para o seu irmão como um pecador, como alguém que precisa de ajuda. Tem vergonha de vir no gabinete do pastor e dizer: pastor, pequei, não consigo resolver esse problema, eu preciso de ajuda. Vivemos num período de orgulho, em que as pessoas estão vivendo como se fossem isoladas umas das outras, vivendo de aparências. E se assim mantivermos, afundaremos como Pedro, e de lá não vamos sair. Precisamos clamar: Senhor, me ajuda.
E lembre-se que o seu irmão em Cristo, movido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, é plenamente capaz e instruído a te ajudar. E a palavra de Deus me encoraja a isso. Aconselhai-vos uns aos outros. Provérbios diz, assim como o ferro com o ferro se afia, nós devemos buscar o nosso irmão. Somos pecadores, ajudando pecadores. Pecadores redimidos por Cristo. E só conseguimos ser ajudados uns pelos outros, porque nós clamamos por Cristo. Porque juntos buscamos em oração. Porque juntos debruçamos sobre a sua Escritura, que molda o nosso coração. Salmo 139, num certo momento ali, ele diz, maldito o homem que confia no homem. Nós não devemos depositar o nosso bem-estar no nosso irmão. Não devemos depositar a nossa alegria no nosso cônjuge. Porque as pessoas, elas vão nos decepcionar. Quando eu coloco a minha esperança nas pessoas, eu vou me decepcionar. Sou um pecador. Eu não vou me decepcionar quando eu entender que essas decepções que nós passamos uns com os outros, que as dificuldades que nós temos na vida, Deus está controlando, está usando o meu pecado para forjar o seu caráter. É aquele filho que irrita o pai e a mãe e a gente ali tem a nossa ira desnudada. É o cônjuge que não me trata do jeito que eu quero, mas o Senhor usa isso para mostrar ao meu coração que meu bem-estar, a minha alegria não pode estar depositado naquilo que eu tenho que receber dele. Maldito o homem que confia no homem. Mas a minha esperança, a minha alegria, ela deve estar depositada única e exclusivamente em Cristo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saibamos, irmãos, que o Senhor, Ele está forjando o seu caráter em nós. E por mais difícil que seja essa caminhada, e ela é difícil, esse processo de santificação progressiva que estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Lembremos de Apocalipse 21, que diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, irmãos, porque nós temos essa esperança em Cristo. A nossa alegria só pode estar no Filho de Deus. E a maior de todas as lições que os discípulos aprenderam aqui nesse episódio é: esse é o Filho de Deus. A Ele nós devemos ouvir. Portanto, olhe para a cruz. O Evangelho traz a mensagem de que nós somos pecadores. Todos pecaram, como diz Romanos, todos pecaram. E fomos afastados, destituídos da glória de Deus. E sobre nós deveria cair a ira de Deus por conta do pecado que Ele odeia. E a ira de Deus só não cai sobre aquele que entende a mensagem da cruz. Entende que Deus, na cruz do Calvário, sacrificou o Cordeiro de uma única vez para satisfazer a ira de Deus. Quando Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Cristo ali na cruz mostrou a vergonha do pecado.
e por isso Deus afasta e vira literalmente o rosto daquele horror que ali estava acontecendo. E isso só aconteceu por causa do meu e do seu pecado, por causa de nossas fraquezas. E eu preciso entender essa mensagem. Eu preciso adorar o Filho de Deus e saber que Ele é quem sara as minhas iniquidades, sara as minhas feridas. É Ele quem pagou todos os meus pecados, que me redime, que me tira da morte e me traz para uma novidade de vida. Uma vida em que eu sou chamado, dia a dia, a ser cada vez mais parecido com Jesus. A honrá-lo através dos meus pensamentos, atitudes. Todo o meu respirar, todo o meu andar deve exalar adoração ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar e possamos cada vez mais olhar sim, firmes para Jesus.